Olá, meus amigos. Eu sou o professor Vitor Stuck, sou mestre e doutor em Direito do Trabalho, professor aqui do curso Fórum, e vim conversar com vocês um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo em relação a essas possibilidades, decorrentes da pandemia. O ponto que eu queria conversar agora com vocês é sobre essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Nós sabemos que o governo implementou um programa emergencial para essa situação, por meio de algumas medidas provisórias, mas em especial a medida provisória número 936. Lá nós temos uma possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho e, em contrapartida, o governo vai pagar um benefício emergencial. Eu quero conversar nesse momento somente sobre a possibilidade de suspensão. Num outro encontro, aí sim nós vamos falar sobre o benefício emergencial. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós temos é que a medida provisória que trata dessa relação, como eu mencionei, é a medida provisória 936, que traz um programa emergencial de manutenção do emprego e de renda com aplicação somente durante o estado de calamidade pública. Os objetivos dessa medida provisória são preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades trabalhistas, laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. A medida cria um programa emergencial. O objetivo é o pagamento de um benefício emergencial que vai envolver a preservação do emprego e da renda, também permitir a possibilidade de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, que nós já tivemos oportunidade de conversar no vídeo anterior, e a suspensão temporária do contrato de trabalho, que é tema desse nosso encontro de agora. As três medidas serão implementadas por meio de acordo individual ou negociação coletiva aos empregados com salário igual ou inferior a 3.135 ou portadores de diploma de nível superior e detentores de um salário de 2 vezes o teto da Previdência. Para os demais empregados, as medidas somente poderão ser celebradas por acordo coletivo ou convenção coletiva, ressalvada a possibilidade de redução de salário e jornada inferior ou de até 25%, que nós falamos no vídeo anterior. E também, lembrando sempre, é importante destacar que esse programa não se aplica à administração pública como um todo. Ela não se aplica à União, Estados, municípios, Distrito Federal, suas autarquias, fundações, administração pública direta, indireta, enfim, não se aplica aos empregados públicos e também não se aplica aos servidores estatutários. Quando nós falamos da possibilidade de suspensão temporária do contrato, a medida provisória nos traz que o empregador poderá acordar a suspensão temporária e aí ele tem um prazo máximo. O prazo máximo é de 60 dias, que pode ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias cada, 2 períodos de 30 dias cada. Como é feito esse acordo, esse termo de suspensão? É feito por acordo individual escrito entre empregado e empregador, que será encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. Durante o período de suspensão do contrato, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Esse é um ponto de muita discussão, mas a orientação que eu tenho dado a todos que me perguntam, como professor, como acadêmico e também aos clientes do meu escritório, eu sempre digo que a orientação é: mantenham-se todos os benefícios. O que não for considerado como salário, que o salário não vai ser pago porque o contrato está suspenso, eu posso chamar de benefício, tudo que não tem natureza salarial. Então mantenham-se todos os benefícios aos empregados, até porque ele vai receber um auxílio emergencial, ele não vai receber salário. O benefício serve para a sua manutenção nesse período. Mas aí tem um contraponto. O empregado ele não vai trabalhar nesse momento, então o empregador não pode esperar nenhuma contraprestação. Isso é uma opção que o legislador nos trouxe, por isso a ponderação entre redução de jornada / salário ou suspensão do contrato de trabalho.
Além da obrigatoriedade de manutenção, fica autorizado a recolher para o regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, porque esse período não vai contar para o seu tempo de aposentadoria. Então ele pode, caso queira, recolher como facultativo. Quando cessa o período de suspensão? No prazo de 2 dias corridos, contados da cessação do estado de calamidade, da data estabelecida no acordo individual ou da data de comunicação do empregador que informa o empregado a decisão de pôr fim à suspensão do período pactuado. Durante o período de suspensão, o empregado não poderá manter as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Caso o empregador queira fazer esse tipo de possibilidade, aí não é suspensão do contrato, aí é redução da jornada barra salário, ou caso ele mantenha atividade regular, aí nós temos a aplicação lá da medida provisória 927. Aí é outra regulamentação, é a possibilidade de aplicação do teletrabalho. Pode continuar a jornada regular, só que em regime de teletrabalho ou trabalho remoto, mas aí não é a medida provisória 936 e sim a 927. Ainda em relação à possibilidade de suspensão, caso o empregador e o empregado façam a suspensão, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador ficará sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes ao período, as penalidades previstas na legislação em vigor e as sanções previstas em convenção ou acordo coletivo. A empresa que tiver oferido no calendário de 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000 somente poderá suspender o contrato dos seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado durante o período de suspensão temporária de trabalho pactuado. A medida de suspensão poderá ser celebrada por meio de negociação coletiva. Os acordos individuais de suspensão pactuados nos termos da medida provisória devem ser comunicados pelos empregadores ao sindicato no prazo de 10 dias corridos, contado da data da sua celebração. O disposto na medida provisória se aplica aos trabalhadores aprendizes e aos de jornada parcial. E em resumo, nós temos, quando a receita bruta da empresa é de até 4,8 milhões, não é obrigatória a ajuda mensal compensatória. O valor do benefício emergencial é de 100% do seguro-desemprego e o acordo pode ser celebrado de forma individual ou coletivo. Se for para empregados que ganham até 3.135 ou mais de 12.202, pode ser feito por acordo individual. Nos demais casos, precisa de acordo coletivo de trabalho. E quando a empresa teve uma receita bruta, um faturamento superior a 4,8 milhões, será obrigatório o valor de 30% do salário do empregado compensatório. E ele vai receber 70% do seguro-desemprego e a mesma regra em relação ao acordo individual e acordo coletivo. Nesse ponto, me resta então agradecer a sua atenção, me colocar inteiramente à disposição. Aí eu deixo o meu WhatsApp, é o meu número pessoal, eu só tenho esse, e o meu Instagram, @professor Victor Stuck. São as duas grandes redes, os dois grandes meios, de comunicação que nós temos. Tendo dúvida, pode entrar em contato, é um prazer poder ajudar nesse momento. Acho que é o momento que nós temos de nos ajudar na medida do possível. Eu vejo essa oportunidade de prestar essa informação, de ajudar todos aqueles. Eu tenho um outro vídeo também aqui no canal do Curso Fórum. Muitas pessoas me mandaram mensagem, tenho procurado conversar com todo mundo. Às vezes demora um pouquinho para responder, até porque são muitas mensagens, mas eu estou de verdade à disposição. Agradeço demais a sua atenção. Como eu sempre digo, estamos sempre juntos e agora, inclusive, nesse momento de pandemia. Muito obrigado.